Purple Rain, Purple Rain. Olha, se tem uma música que não sai da minha cabeça desde que eu terminei de assistir Stranger Things, foi Purple Rain do Prince. Eu nunca havia escutado a música antes, até aquele fatídico momento da despedida do Mike e da Eleven, e aquela música ficou na minha cabeça desde que eu terminei de ver o episódio. Então eu resolvi pesquisar sobre a música e conhecer algumas coisas a mais. E pesquisando sobre a música, talvez eu acho que eu tenha decifrado o final de Stranger Things, porque eu acho que os irmãos Duffers foram muito sagazes na escolha dessa música e meio que eles disseram o que foi que realmente aconteceu, né? Se a Eleven sobreviveu ao final de Stranger Things ou se de fato ela partiu. Bom, a música Purple Rain do Prince é a grande resposta para todo esse mistério, porque é uma música que fala sobre fim de relacionamento e o próprio Prince deixa claro isso, de que o Purple Rain para ele é o próprio fim do mundo. Então, analisando a letra ali da música, né, que é uma música que o eu lírico fala que nunca queria causar nenhuma dor, nenhuma tristeza, e que claramente ele está ali arrependido de alguma coisa que ele fez, talvez case com a própria situação do Mike, né? Porque o Mike talvez se culpe por ele nunca ter falado com tanta frequência eu te amo para 11, inclusive ele não fala na despedida, o que deixa a cena ainda mais triste parando para pensar. E outra coisa é o desejo do eu lírico de que aquela relação nunca termine, né? Ele fala que ele nunca quis ser um amante do final de semana, um amante da semana. Ou seja, ele queria essa relação para posteriori, para posteridade. Então era uma relação que ele queria manter e que ele não pôde manter, né? E a música fala, é uma vergonha que o nosso relacionamento tenha que acabar. Isso mostra claramente que de fato acabou, né? Uma Eleven, né? A Eleven com o Mike não tem mais volta, porque a própria música deixa meio subentendido ali que de fato foi a grande despedida deles. O Purple Rain significa não só o fim do mundo, mas talvez o próprio fim do relacionamento deles, porque a série ainda deixa ali aquela ponta, né, que talvez a Eleven esteja viva, que ela pode voltar no futuro, mas analisando pela letra da música o que significa o Purple Rain, que é uma música sobre fim de relacionamento, sobre fim de ciclo e de seguir em frente, né? Que é o que o Mike faz. E eu acho que a cena final ali da Eleven, num lugar com 3 cachoeiras, claramente aquela fala ali do Mike no final de Dungeons and Dragons é nada mais do que uma forma que o Mike achou de lidar com o luto. Então ele nunca quis de fato acreditar que a Eleven morreu, e para isso, né, para ele suportar isso e poder continuar seguindo em frente com a vida dele, ele criou essa teoria na cabeça dela que ela sobreviveu. Mas a teoria do Mike, ela é completamente furada, porque primeiro, dependeria da Callie estar viva, e ela, ao que tudo indica, já tinha morrido há muito tempo, e a Eleven jamais deixaria ela ali naquele mundo para ser explodida junto com a bomba. E a outra coisa é que, para aquela teoria dele fazer sentido, a Callie também deveria saber exatamente quando usar os seus poderes e para criar uma ilusão no local exato, o que também não faz nenhum sentido, né? Porque não teria como a Callie usar os poderes a quilômetros de distância e saber exatamente o momento certo, a hora exata que os militares iriam interceptar, se nem o próprio grupo sabia que iria ser interceptado pelos militares. E o final mostrar ali Eleven numa vila pacata, num lugar com 3 cachoeiras, longe de tudo. Primeiro, como é que ela chegou ali? E que lugar é esse com 3 cachoeiras? Tudo deixa muito claro que é, na verdade, coisa da cabeça do Mike, porque ele teve aquela conversa com o Hopper, que falou para ele sobre não tomar o caminho que ele mesmo tomou, né? Que é o caminho da amargura, de se isolar de todo mundo, e ele criou essa coisa na cabeça dele para ele poder seguir a vida, seguir em frente. Mas de fato a Eleven morreu no final do Stranger Things. Mas para quem acredita ainda que ela está viva, tem uma fagulha de esperança. Quando o Will morre, né, supostamente lá na primeira temporada de Stranger Things, se eu não me engano é no 3º episódio, The Body,
que aparece aquele corpo falso do Will, a música que toca é Heroes, do David Bowie. Essa música também só é tocada a segunda vez no final da terceira temporada. Heroes, do David Bowie, é tocada quando supostamente o Hopper morre. E a terceira vez que ela é tocada é no final de Stranger Things, da quinta temporada. Ou seja, todas as vezes que Heroes, do David Bowie, foi tocada, algum personagem que teria morrido supostamente, na verdade não morreu e sim sobreviveu, né? Então, para quem acredita que a Eleven está viva, talvez a música Heroes, do David Bowie, seja esse alento. Mas eu não acredito nisso. De toda forma, deixa aqui nos comentários. Você acha que a Eleven sobreviveu ao final de Stranger Things ou não? Comenta aí. E não deixa de seguir o canal.